Quero chamar aqui o nosso missionário Romildo, que vai nos trazer a palavra. Vou aproveitar e orar pelo Romildo também, né? Orar com força. Opa. Vamos orar. Jesus, obrigado, Senhor, pela vida desse servo, desse filho amado. Deus, ele está nas tuas mãos, que o Senhor o use conforme o teu querer. Deus, usa a boca do Romildo, ordena os pensamentos, que o teu Espírito que habita nele possa falar ao nosso coração, e nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Nós precisamos desse alimento, nós precisamos da palavra que fala conosco, Senhor. Que Deus, nós sejamos, Deus, acrescentados nessa porção que o Senhor tem para nos oferecer nessa manhã, e à medida que o Romildo fale, que ele também receba de Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom dia, minha gente. Paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Moisés, chamado Êxodo. O Êxodo é o coração do Pentateuco, escrito por Moisés, homem de Deus, maior legislador da nação, hebreu, criado na casa de Faraó, e é ele quem nos deixa relatos aqui importantíssimos. Eu perguntaria para vocês, raça, nessa manhã: como está o seu relacionamento com a palavra de Deus? E com o Deus da palavra? Responda para você mesmo. Isso é de fundamental importância na nossa vida cristã, porque definitivamente é difícil você caminhar numa crescente com Deus sem se relacionar com Deus, sim ou não? É óbvio. Vou dizer mais: viver de culto não é suficiente, precisa mais. Vamos ler? Está sendo projetado aqui? Minha versão é revista e atualizada. Êxodo capítulo 32, do versículo 9 ao 14, vamos lá. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Cerviz, então, você pensa aqui na coluna cervical mesmo. É um povo que não encurva. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado dá-la-ei vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Olha, isso é um relato incrível, não? Um homem, um ser humano fazendo Deus se arrepender. Pergunto eu a vós, é isso mesmo? Será que nós seríamos capazes de fazer Deus mudar a sua posição por causa da nossa oração? É possível? Deixa eu colocar vocês aqui nesse texto, iniciando ali a partir do capítulo 19 de Êxodo. Moisés sobe ao Monte Sinai. Ali Deus vai dar a ele as pedras do mandamento, ali Deus vai dar estatutos, vai dar juízos. Tem alguns momentos que ele desce e fala com o povo, algum momento ele sobe de novo, ele desce. Mas quando chega no capítulo 24, no último versículo, diz que ele sobe, e ele fica lá 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber.
E ali Deus continua dando as coisas a ele, mas uma das coisas agora que vai ser dado é a planta do tabernáculo, lugar da habitação de Deus com os homens. E lá ele está, no Monte Sinai, o monte fumegando, o povo lá embaixo com medo, 40 dias e nada do homem Moisés aparecer. De repente, um se levanta, talvez da multidão, e diz o seguinte: não sabemos o que aconteceu com esse tal desse Moisés. Eles olham para o Arão, que era irmão de Moisés, e diz: faz agora deuses que vão adiante de nós, porque a gente está aqui angustiado. O Arão vai olhar para eles e vai dizer o seguinte: faz o seguinte, pega o ouro que vocês têm, vamos jogar nessa fogueira, e alguma coisa vai sair. E o Arão criativamente pega o ouro do povo, derrete o ouro na fogueira, e começa então a fazer um bicho, e sai ali um bezerrinho de ouro. E Arão olha para o povo e diz: ai, é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Olha que bacana. Então você olha para uma cena dessa e você pensa: eles eram retardados? É possível. E interessante que a Bíblia não omite isso. É tanta exposição que chegou até nós. Porque um dia podemos perguntar a Arão: escuta, como é que foi aquele evento? Você estava louco? Ele faz o bicho e ele vai dizer o quê? Esse é o Deus. E o povo então começa a farrear, dizendo: esse é o nosso Deus. E cantarola e música para todo lado, e aquelas músicas, aquelas músicas judaicas muito loucas. E o bicho está pegando aqui embaixo. Deus olha lá de cima e vai dizer para Moisés: ô, seu Moisés, desce depressa, porque o teu povo, a fala de Deus é: o teu povo já se desviou rapidamente. Desce para você ver. Agora, Moisés, deixa que eu acenda a minha ira, e eu vou matar todo mundo. Eu vou acabar com essa raça. Moisés então vai interceder a Deus, e nós entramos nesse relato a partir do versículo 11 até o 14, quando chega no finalzinho do 14, o texto diz que Deus se arrependeu do mal que havia de fazer. Foi como se Moisés tivesse dito: Deus, o Senhor está muito iracundo. Não, arrepende desse mal, muda de vida, aceita Jesus. Foi quase isso aqui. E o texto diz que Deus se arrependeu, como que batendo continência para o seu Moisés. Será mesmo que a criatura poderia dar ordem para o Criador? Será mesmo que um ser pecador poderia fazer um ser santo mudar de atitude? Seria Moisés mais justo do que Deus? Teria Moisés nesse momento mais lucidez do que Deus? Estaria em algum momento aqui da história Deus perturbado na sua ira e agindo incoerente com o seu querer, que Moisés teve que aconselhar a Deus, dizendo: deixa eu explicar para o senhor a situação, presta atenção. E aí quando chega no versículo 11, ele vai argumentar com Deus. O que nós temos no versículo 11 aqui? Versículo 11: suplicou ao Senhor seu Deus, porque se acende a ira tal e tal e tal. Nós temos um Deus que permite o diálogo. Quando chega no versículo 12, ele vai lembrar Deus dos egípcios. Olha, os egípcios vão dizer o seguinte: que você, Deus, tirou o povo do Egito para matá-los no deserto, vai ficar feio para o seu lado. O que nós temos aqui? Um Deus que permite a instrução. E quando chega no versículo 13, ele vem dizer: lembra-te de Abraão, Isaque e Israel ou Jacó. Lembra da aliança. Ou seja, o que nós temos aqui? Um Deus que permite ser lembrado. São os argumentos dele para com Deus. Os argumentos dele para com Deus. E aí o texto diz que Deus então faz o quê? Quando o texto diz que ele se arrependeu, nós não podemos entender exatamente assim, ok? Isso é uma figura de linguagem, isso é chamado de antropopatismo,
que é quando sentimentos humanos são colocados na divindade. Por exemplo, Deus se arrependeu, Deus se lembrou. Deus se esquece? Deus não se esquece, são sentimentos humanos. A melhor ideia aqui é que Deus mudou o curso da situação. Foi como se é como se isso tivesse pesado no coração de Deus. É um suspirar de Deus, e Ele aplaca a ira e diz: não vou matar ninguém, fica tranquilo, fica com o teu povo. Interessante que no versículo 11, Moisés diz: o teu povo. Lá atrás Deus disse: o seu povo. Ninguém quer o povo. É gente ruim mesmo. Eu perguntaria a vós, raça, nós somos diferentes desse povo aqui? É bem provável que não, não é? A diferença é que nós gostamos de churrasco e eles de outras coisas. Então eu queria entrar com você aqui numa situação, porque numa leitura um pouco rasa ou superficial, nós vamos poder ser levado a pensar que Deus se arrependeu dessa situação, sendo que Ele havia determinado em seu coração que Ele ia matar esse povo. Mas parece que não. Deus faz um teste aqui com o seu Moisés. Permita eu contar um testemunho aqui em vocês, que eu vou encaixar nesse texto, ok? Eu não estou dizendo que o testemunho que eu vou contar é doutrina, é ensino, mas ele está dentro do texto. Dia 20 de abril de 2012, onde você estava 20 de abril de 2012? Não lembram? Você não sabe nem quanto deu de oferta aqui, né? Não lembram? 20 de abril de 2012, eu morava lá na base da Jocum do Uberaba, 4 meses de casado, ainda em lua de mel com a minha senhora. 10 da noite, numa sexta-feira, bate na porta de casa. Eu preparado para dormir, com meu pijamão. Não. Abri a porta, um irmão chega da escola. Eu trabalhava nessa época com a escola de estudos bíblicos, eu era um dos obreiros. E o cara chega para mim, chamado Caleb, e ele diz: Romildo, o fulano, eu não vou expor o nome do irmão aqui, vou chamar ele de fulano. Você já vai entender, fulano. O fulano saiu hoje, hora do almoço, e não voltou até agora. E o Adriano, o outro aluno, pegou o celular e ligou no celular dele. E quem atendeu foi uma moça. E a moça disse: o fulano está aqui, no Largo da Ordem, usando droga. Se vocês quiserem ele, tem que trazer R$20. Vamos buscar o fulano? Eu, sem pensar, falei: vamos. Precisava de um carro, fui atrás de um carro, de um irmão que também fazia escola lá, e ele era um uruguaio. Lembra daquele uruguaio duro, hein? Pegamos o carro, eu dirigindo, do meu lado o Caleb, atrás de mim o Adriano. E o Adriano com o telefone ligando: onde vocês estão? E a moça falava: estamos no Largo da Ordem. Na minha cabeça, que eu até então não conhecia, Largo da Ordem é um espaçozinho, um lugarzinho. Eu vou chegar e vou ver o fulano, vamos lá, vamos dar o dinheiro e resgata o cara. Depois de muito andar, achei o tal Largo da Ordem. E aí um deles falou: agora a gente tem que descer e andar, porque é grande o lugar. E aí começamos a andar para aquelas praças, aquelas vielas, cheias de ratazana. Vocês já andaram lá meia-noite? Pois é. E nada de achar o fulano. E o Adriano liga de novo. E a moça atende, e ela diz: ele está comigo, vocês têm que trazer dinheiro que ele está usando droga. Onde vocês estão? A gente está no centro. Pega o carro, vamos para o centro. Liga de novo, não acha o cara. Onde vocês estão? No Terminal Guadalupe. Vamos para o Terminal Guadalupe. E quem sempre está ligando é o Adriano, é ele que fala no celular. Eu estou dirigindo, o Caleb está do lado. Descemos no Terminal Guadalupe. Cadê o fulano? Não está? Liga, pergunta onde eles estão. E o Adriano liga: moça, onde vocês estão? Fala com a gente. A gente não está aí não. A gente agora está na Praça Eufrásio Correia. A pracinha de frente ao shopping estação. Pegamos o carro, chegamos na pracinha, parei o carro na frente da praça. O Adriano liga e a pessoa pergunta:
Com que roupa vocês estão vestidos? E o Adriano diz: a gente está de calça jeans, camiseta branca. Era a roupa que eles estavam. O Adriano e o Caleb saem do carro, vão para a praça, eu estou dentro do carro. De repente, chega um carro preto no meio da rua, dá um cavalo de pau e desce uns caras armados, mão na cabeça! Mão na cabeça, deita, deita, deita. Os caras deitaram, daí a pouco foi chegando polícia militar, polícia civil e guarda municipal. Me viram do outro lado, já vieram com a arma, sai, 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 eu saí, mão na cabeça, me algemaram os meninos lá, fizeram eles deitar, eu fiquei do lado do carro, algemado, e um dos policiais perguntaram: tem droga no carro? Não, não tem nada, vou revistar. Pode revistar. De quem é o carro? O carro é de um amigo nosso, ele é uruguaio. Ah, uruguaio, então é do Uruguai. E você só vê PM cumprimentando um ao outro, e guarda municipal e polícia civil. Me levaram para perto dos meninos, atravessamos a rua, estou perguntando: o que está acontecendo? Eu não estou sabendo. Vocês são traficantes. Que traficante? Eu sou missionário. Ah, agora todo mundo é crente. Eu sou missionário, você é vagabundo, rapaz. Eu sou missionário. Pegaram o Adriano, levaram o Adriano naquele carro preto que chegou primeiro, abriram a porta do carro, tinha uma moça dentro do carro. Eles olharam para a moça e falaram assim: é esse o Adriano? A moça olha e diz: é ele mesmo. O que aconteceu? Aquela moça que falava com o Adriano no celular, ela havia sido pega pela polícia à tarde, na sexta-feira à tarde, cheia de droga. Quando a pegaram, o que ela disse? A droga é do cara que eu falo com ele nesse telefone aqui. Como era o Adriano que falava, a moça jogou nas costas dele. O Adriano olha e fala: moça, você está maluca, você nunca me viu. Não, é sua droga. O Adriano era um menino que havia vindo de Palmas, do Tocantins, para estudar aqui com a gente. Ele nunca nem tinha saído da base. Resultado, todo mundo para a primeira DP de Curitiba. André de Barros, traficante internacional. Chegamos lá, algemado, entramos na sala de triagem, isso era por volta da meia-noite. De quem é esse celular? É do fulano. Onde vocês moram? Moramos em tal lugar. 2 viaturas foram até a base. Chegaram lá, por um acaso acharam o fulano lá. O cara foi levado até a delegacia e mais uma turma da liderança da base, para dizer que nós éramos coitadinhos mesmo. Missionários, nós éramos coitadinhos, missionários. Todo mundo preso, todo mundo algemado. O fulano entra e fala: eu não sei nem por que eu estou aqui. E a polícia: cala a boca, você é vagabundo. Esse celular é seu? É meu. Como é que você perdeu esse celular? E aí ele tinha que explicar agora, porque o celular dele estava na mão da moça, que era o aviãozinho aí da cidade. Da 00:30 até as 5 da manhã, foi discussão dentro da delegacia, para provar que nós não éramos dono de nada, para dizer que de fato nós éramos missionários, e que aquilo tudo era um engano. Em algum momento eles levaram um cachorro para cheirar o carro. Quando eles voltaram e disseram: trouxemos os cães e não acharam nada, vocês não têm noção do alívio. Porque, vamos ser sinceros, não custava jogar algumas coisinhas ali, né, irmãos? E aí então, 5 da manhã, eu e Caleb fomos soltos, Adriano e o fulano preso, fichado, ficaram na delegacia. Chegamos em casa por volta das 6 da manhã no sábado, tivemos que esperar o diretor da escola chegar, porque ele é advogado. Começamos a correr atrás de outros advogados que tinham mais experiência com essa área. Domingo, aquela situação louca, difícil, para tirar esses caras da cadeia. Arrumamos um advogado experiente na coisa. Segunda-feira de manhã era dia do nosso devocional em sala de aula. Imagina o clima de velório.
2 alunos presos. Começamos a orar. Começamos a falar com Deus ali. E um levanta uma voz, e o outro levanta uma voz, e choro daqui, choro dali. Em algum momento eu levantei minha voz e fui orar também. E eu saí andando para a sala e fui orando, e eu cheguei num lugar assim como esse, um tablado, onde os professores dão aula, e eu me lembro que eu ajoelhei na frente, e eu comecei a dar soco no lugar, e a dizer: Deus, se o Senhor está na vida do diretor dessa escola, se o Senhor está na minha vida, na vida dos obreiros dessa escola, se o Senhor está na vida dos professores que dão aula nessa escola, tira esses caras da cadeia até o fim da semana, solta eles. Olha, bom, falei, e eu me levantei assim como um gigante, convicto. Falei, está falado. Falei, apaziguamos uma coisa. Chega a hora do almoço, as notícias que vêm tá difícil para os caras sair. Era muita droga. Pelo menos 15 anos vão ficar. Terça-feira, não vai sair. E o advogado mandava mensagem: vocês precisam ir atrás de gente com influência na cidade aí para arrancar esses caras, vai ser difícil. Terça-feira à noite, irmão, já foi me dando crises, angústia por dentro. Quarta-feira, não vão sair, sem condição. Eu começava a ir para um lugarzinho à tarde e orar. Todo dia, 5 da tarde, eu ia para um lugar orar. Quinta-feira, coisa mais difícil do mundo, esses caras sair, porque as evidências são grandes, porque eles quiseram que fosse também, e a gente precisava evitar de que esses caras fossem para Piraquara. Bom é manter eles ainda na delegacia, mas estão querendo levar para Piraquara, presídio. Quinta-feira já foi me dando assim um negócio, e eu já estava dizendo para Deus: Senhor, que oração foi aquela que eu fiz? O Senhor me perdoa. O Senhor me perdoa, não foi minha intenção. Crise. Sexta-feira, não vai sair. Era o último dia. A minha cara de derrota era gigantesca. Eu não comia, não bebia, aqueles caras presos, a nossa escola como um clima de velório, não saí. Resultado, aqueles 2 saem na segunda-feira. Segunda-feira foram soltos. A notícia que chegou até mim depois pelo advogado foi: sexta-feira, o juiz deu um alvará de soltura para os caras. Como não chegou lá o papelzinho, e como aqueles caras não valiam nada mesmo, deixa preso. Mas sexta-feira foram soltos. Eu pergunto a vós, a minha oração foi tão potente assim? Seria eu capaz de fazer Deus bater continência para mim? E dizer: pois não, a sua oração é uma ordem. Quando você vem para um texto desse daqui, e que você vê Moisés dialogando com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, e esse é o título da mensagem, o que você pensa? Quando Deus diz: eu vou matar todo mundo, será mesmo que Deus tinha essa intenção? Irmãos, olha para esse momento aqui, você vai descobrir uma coisa: Deus cria o ambiente, arruma o cenário e provoca o homem. O que ele fez aqui? A situação da orgia aqui embaixo da festança não foi ele que fez, mas ele coloca Moisés no cenário, ele arrumou as circunstâncias e provocou Moisés: eu vou matar todo mundo. Moisés vem e ora, e na fala dele é: arrepende-te. E Deus então se arrependeu do mal que havia feito. O que é isso aqui? Isso aqui é Deus instigando o homem, é Deus provocando o homem a dar um passo além. Naquele dia eu entendi depois, Deus me instigou a fazer aquela oração como que algo inexplicável, porque eu não teria ousadia suficiente para uma coisa dessa, mas é como se ele tivesse chego para mim, tivesse despertado e dito: ora rapaz,
Faz alguma coisa, homem. Traz isso aqui para nós. Às vezes não falta isso na sua vida. Quando eu olho para a minha vida e eu me vejo em situações assim tão acovardado, e eu penso, sou um cristão. A Bíblia está aqui com todas as promessas. Eu tenho relacionamento com o Deus da palavra, e eu conheço um pouco da palavra de Deus. Por que eu não sou mais ousado? Deus conta conosco. Certamente Deus anda contando com você em muitas situações que você não vai mais além. É preciso sair desse ambiente de covardia. É necessário ser um pouco mais ousado. Olha, vou dizer mais. Você sabe que às vezes a gente anda tão encaixadinho em Deus, tão encaixadinho, dentro de uma caixa, e o seu Deus deve ser do tamanho da caixa que você tem, que você põe ele ali. Então, dependendo do tamanho da sua caixa, é o tamanho do seu Deus. Que nós começamos a argumentar e a dizer um monte de coisa. Isso não pode, isso não dá, isso não é. Enquanto que em muitas situações Deus está dizendo para nós: ora, cabra, você não tem coragem? Eu tenho para fazer. Pede. Abre um parêntese aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Jesus pega os 12, entram num barquinho e sai para o mar. De repente Jesus pega no sono. Começa a levantar uma tempestade, ondas para o alto, o barquinho cheio de água. Jesus está onde? Dormindo tranquilão, porque ele é assim, ele é tranquilão. Nós é que fica apavorado, ele é tranquilão, sempre. E o povo olha e vai dizer que eles vão chamar Jesus. Eu penso que algum deles foi com a pontinha do pé e chutou o lado de Jesus. Ei, 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 ei. E a pergunta, o texto diz: mestre, não te... os caras é muito educado, não te importa que pereçamos? Traduzindo em miúdos: ô Senhor, o Senhor não está nem aí se a gente morrer? E Jesus então levanta, acho que ele dá aquela espreguiçada, o barquinho sendo açoitado para todo lado, e Jesus olha e diz: vento, aquieta-te! Imediatamente o vento cessa, as águas baixam e o barquinho estabiliza. E Jesus olha para os 12 e diz assim: por que sois tão tímidos, homens de pouca fé? O que ele está dizendo? Por que vocês não disseram para o vento aquietar? Você não acha que Deus conta com a gente, irmãos? Você não acha que em muitas situações nós somos tímidos? E essa timidez, a palavra ali no original é tímido. Eu também sei grego. Medroso, covardia. Ora, você é um cristão, você tem Bíblia, portanto tem a palavra dele é o caráter dele, a pessoa dele expressa aqui. Você tem relacionamento com Deus. Por que muitas vezes espera que as coisas aconteçam sem você fazer absolutamente nada? Você precisa se questionar e perguntar: por que eu sou tão tímido? Enquanto que Deus está contando comigo para muitas circunstâncias, muitas situações. Mas suponhamos que você não seja levado por esse momento de êxtase espiritual, onde Deus te mova a fazer as coisas. Porque esses momentos eles vêm assim, de vez em quando, né? Não é sempre também. É como que Deus falando conosco, em nosso ouvido, através de um sonho, ou alguma coisa desse tipo, muito esporadicamente, isso acontece. Mas suponhamos que você seja um crente comum como eu. Você diz assim: eu não ando ouvindo esses impulsionar de Deus na minha vida assim todo dia, não. Então, olha para o versículo 13. Qual é a fala? O que diz aí? Qual que é a fala do seu Moisés para com Deus? Lembra de Abraão, de Isaque e de Jacó.
A fala dele é o seguinte: ele vai para a promessa de Deus. Deus não poderia acabar com o povo de fato. Por quê? Porque a nação de Israel vinha da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. E o texto que a Mari leu aqui no capítulo 12, lembra? Disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, não é? E a fala é: seja tu uma bênção, e por aí vai. Ou seja, a linhagem tinha que sair de Abraão, de Isaque e de Jacó, e não de Moisés. Se Moisés em algum momento dissesse: nossa, sabe que é tentadora a situação, vamos acabar com esse povo, mata todo mundo, e eu vou levar o nome para sempre. Não, Moisés não quer isso. Moisés relembra a Deus da promessa que Deus fez a Abraão. Ou seja, ele vai relacionar com a palavra de Deus. Pego a palavra, porque está escrito ali, e eu vou falar com Deus. Isso nos ensina o quê? Necessariamente, quando nós vamos orar e falar com Deus, e ter o nosso tempo com Deus, é importante você ter base daquilo que você está falando biblicamente, porque é a palavra dele. Você já ouviu a seguinte história? Quando você ora a palavra, você pega Deus na palavra. Você já viu isso aí? A ideia é que não. Se alguém pega quem, é quem pega quem? É Deus que nos pega. É Ele que nos encaixa na vontade dEle e nos coloca no centro e diz: faz assim. Por quê? Porque Deus não volta atrás daquilo que Ele prometeu. E se Ele prometeu algo, está prometido. Em nenhum momento Deus poderia acabar com essa raça aqui, porque havia uma promessa. Em nenhum momento Ele pode deixar você, porque é uma promessa. Em nenhum momento você pode ser desamparado por Ele, porque é uma promessa. Mas aí, desde que você esteja nele, porque Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, peçam tudo o que quiser e vos será feito. Eu pergunto a vós, é uma verdade isso? Falta algo para nós. De fato, falta ousadia. Parece que a gente de vez em quando deveria perder o juízo, você não acha? A gente deveria descochar um parafuso e jogar fora, para Deus vir e pôr óleo nele, para a gente funcionar, porque a gente se torna uns crentes tão encaixados. Quando eu falo nós, eu falo a igreja, não estou falando aqui da presbiteriana, mas falo a igreja de Jesus. A gente, claro que tem um outro lado que é muita loucura gospel, a gente sabe mesmo, é muita esquizofrenia evangélica, mas há muito encaixe da nossa parte muitas vezes em questionar palavra que Deus já deu, dizendo: não é bem assim, veja, Senhor. E nós começamos a teologar, ensinar teologia para Deus, enquanto que eu podia olhar e dizer: eu tomo para mim. Abre um parêntese, deixa eu mexer numa área que vocês amam: finanças. Talvez seja a área que mais pega na nossa vida, não? Sim ou não? Provérbios 3: honra ao Senhor com a tua renda, com as primícias, e os teus celeiros abundantemente transbordarão. É bonito esse versículo, não é? Aí, 2 Coríntios 9, a Mari esqueceu de ler o 6, próxima vez leia o 6, o irmão Paulo diz: e isto afirmo. Olha como é que ele começa: eu afirmo. Eu não
estou aqui na dúvida, eu afirmo, aquele que semeia pouquinho, pouquinho colhe, mas aquele que semeia em abundância ceifa. Provérbios, quem é que está falando? Salomão, o cara mais rico da história. Bom, tem poder. Novo Testamento, quem é que está falando? O maior apóstolo de todos, o maior teólogo. Pergunto eu a vós, raça, é digno de aceitação essa palavra ou não? É uma verdade isso ou não? Por que vocês não vivem? Porque eu estou me questionando. Quer saber? Quer saber? É uma ação desinteligente da nossa parte não cumprir isso. Sabe aquela nota de R$2 que você tem na carteira, que você sempre escolhe ela para dar? Por isso vai dar sempre 2. Porque semeia pouco e colhe pouco. Ora, olha aqui para mim, teologia da prosperidade nos deixou pobres, porque nós começamos a tomar aversão dessas palavras, aversão, e questionar, não é assim, não é assim, e de fato a teologia da prosperidade ela é manca, porque ela ensina um lado só. Mas eu perguntaria para o texto, se isso aqui é uma verdade, por que eu não faço? Quer dizer que é possível eu ter muito mais? Biblicamente falando, sim. Deus deu. E eu posso ter expectativas nisso? É claro que posso. É por isso que cada um contribua segundo propôs no seu coração e dê com alegria. Pega a onça e a garupa, eu vou dar com muita alegria. Nós aqui, agora eu vou falar de nós aqui, nós poderíamos ser muito mais abençoados por causa disso. E não somos, porque nós estamos teologando com Deus, dizendo, não é bem assim. Não é bem assim. Por que não? É possível ir mais além em Deus? É possível ir mais além em Deus. Por que alguns homens se destacam e outros estão sempre na mediocridade? Não é isso? Mediocridade é mediano. Ele é sempre linear por baixo. Porque é raso em Deus. Por que alguns conseguem voar? Se destacam um pouco mais, inclusive na vida cristã, porque eles vão mais além. Deixe essa palavra penetrar o seu coração. Quando você não sentir, eu não senti algo de Deus aqui, olhe para isso aqui, faça como o seu Moisés, lembra, Senhor, da sua promessa, lembra, Senhor, que a sua palavra diz isso, e você aguarda com expectativa, ou seja, eu quero para mim, porque é uma verdade, Deus tem prazer em abençoar o seu, sim ou não? Quando os diálogos acontecem aqui, e essa instrução que eu coloquei no versículo 12, que Deus é um Deus que permite a instrução, não quer dizer de fato que ele está sendo instruído aqui, de forma alguma. Deus não é pego de surpresa, ele apenas está provocando o homem Moisés para a situação. Nós não temos relato na história dos deuses, de homens questionando os deuses. Na história da humanidade, de homens questionando deuses. Na mitologia grega, ninguém questiona. Vai perguntar para algum muçulmano se ele está questionando o Maomé, o Alá. Não, não pode. Bate continência. Nós temos relacionamento íntimo e perfeito com Deus por causa dele. Ele faz isso conosco. Ele desperta isso em nós. E em muitas situações ele está vendo em nós o quê? Apatia, indiferença. Enquanto que ele poderia estar dizendo, e de fato a sua palavra vai dizendo, por que você é tímido? Ei, defunto, desperta, desperta, proclama, vive. Você não quer assim ter umas aventuras maiores com Deus, não? Você não tem vontade de ter uns negócios maiores com Deus, não? Será que vai acontecer do nada? Repentinamente? Deixa
Deixa as coisas acontecerem. Olha, nós podemos ir além, porque nós temos um Deus vivo, nós temos uma palavra que fala conosco, nós temos relacionamento com Deus, então é possível ir além. Quando eu olho para a minha vida como missionário, eu trabalho liderando uma escola de estudos bíblicos, e eu olho para mim e eu pensa num homem encaixado, quadradão. É por isso que a minha vida é chinfrim. A culpa é minha, jamais seria de Deus. É necessário sair desse ambiente de conforto, seguro, e dar passos maiores. Passos maiores, é possível. Eu gostaria aqui de orar com você nessa manhã, porque eu preciso disso. Porque é necessário, de fato, nós andarmos num sobrenatural, tudo baseado naquilo que a Bíblia diz, ponto. O problema é não alcançarmos nem 1/38 do que está aqui. E entramos em crises com Deus, em questionamentos com Deus, enquanto que Ele está dizendo para nós: minha palavra está aí, anda em cima dela, e você começará a romper na sua vida. É possível. Vamos orar? Eu não vou chamar você aqui à frente, não, mas eu acho que você podia, se é do seu interesse, você poderia também pedir isso para Deus, lembrando que amanhã é segunda-feira, e a pergunta que fica é: o que você vai fazer? Você pode permanecer numa apatia espiritual, ou você pode dar uma esperneada, uns coice santo e dizer: eu quero mais. Eu quero mais, porque as pessoas ao meu redor também serão abençoadas. Porque eu vou ser abençoado. Porque os meus vão ser abençoados. Porque a minha igreja vai ser diferente. E eu perguntaria também a vós, raça: essa igreja aqui é boa porque a sua família é boa? Ou a sua família é boa porque essa igreja é boa? É daqui para lá ou de lá para cá? Vocês entenderam? Vocês não olham com essa cara para mim não de... eu não entendi o que ele falou. Essa igreja é boa porque a sua família é boa? Ou a sua família é boa, por isso essa igreja é boa? A ideia é que a sua família deve ser boa, para que isso aqui seja bom. A ideia é que é de lá para cá, não é daqui para lá. A ideia é que o seu culto é lá, e faz um pouco aqui. A ideia é que você venha aqui para trazer bênção, não exatamente para receber bênção. A fala de Deus para Abraão é: seja uma bênção. Abraão, não estou dizendo para você ter uma bencinha, eu estou dizendo para você ser. Primeiro você é, e depois você divide com os outros. É possível isso? Por que não vamos mais além? Porque talvez estejamos num barquinho, olhando para o vento, e Jesus dizendo para nós o quê? Você é tímido, você é covarde, ei, desperta e proclama. Ele estava no barco? Ele estava no barco. Ele está no barquinho da nossa vida? Ele está no barquinho da nossa vida. Que toda essa nossa covardia, essa nossa timidez, possa ser dia a dia dissipada da nossa vida. E vamos aprender a andar numa crescente, num clímax com Deus. É possível. Vamos orar? Senhor, nós pedimos sobre essa situação, de fato, a fim de que o Senhor possa nos dar ousadia no Senhor, convicção daquilo que a sua palavra diz, que ela salte aos nossos olhos, preencha o nosso coração, acrescenta a nossa fé, e o Senhor ainda é o sustentador da nossa fé.
Eu oro por cada irmão aqui que gostaria de sair da vidinha chinfrim que leva muitas vezes contigo, a fim de que o Senhor os desperte neles mais e mais e mais, para caminhar muito mais além, para viver um sobrenatural contigo, vida contigo, experiência contigo, abundância contigo, em nome de Jesus, e que possamos ser bênção lá fora. Quando pessoas olharem para nós, que elas possam desejar esse mesmo Deus de Moisés, que provoca o homem e que espera respostas do homem. Ensina-nos a responder para o Senhor, ensina-nos a querer mais do Senhor, mais, e a não nos contentarmos com aquilo que nós vivemos, porque há muito mais para nós. Em nome de Jesus, obrigado por essa manhã, abençoa-nos no dia de hoje, fala conosco ainda no dia de hoje, naqueles nossos momentos em que nós nos encontramos no esconderijo do Altíssimo, vem e desperta coisas novas em nós, mas que sempre esteve na sua palavra, mas que a gente ainda não conseguiu ver. Desperta isso em nós, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, raça.